os iniciados que abraçavam a religião antiga. E eles eram cristãos, pelo menos de nome, porque de fato eles não eram cristãos. Eles só diziam isso para as massas, o catolicismo. Mas eles tentavam de todas as formas erradicar a verdadeira forma da religião cristã. E tentaram também erradicar a palavra de Deus. E nós vimos que eles fizeram isso alterando-a. Agora, o Islã entra em cena muito tempo depois disso. Então, os verdadeiros iniciados eram encontrados no cristianismo antes de eles estarem no islamismo. E eles estavam em dois lugares principalmente, Alexandria e Roma. A cidade de Alexandria foi eventualmente ganha para o cristianismo. E o bastião, aquela grande biblioteca, foi eventualmente destruída. Então, a sede da religião ocultista se tornou a cidade de Roma. Então, Roma, basicamente, é a sede de todo o conhecimento oculto antigo, mesmo antes da chegada do islamismo à cena. Isso é um fato. E esse antigo ocultismo tinha um inimigo potente. Quem era o inimigo? O cristianismo. O cristianismo estava crescendo em todos os lugares onde os discípulos o ensinaram. O cristianismo estava crescendo no coração do Oriente Médio, na Ásia Menor, até os confins da Índia, diz a Bíblia, no norte da África. Nesses lugares, a verdadeira doutrina cristã prevaleceu. Guardavam o sábado. Só em Alexandria e Roma não se guardava o sábado. Alexandria logo desapareceu como sede e o sábado não era guardado em Roma. É uma história interessante. Então, o símbolo que o catolicismo usa é a estrela e a lua em forma de foice. E notem que esta estrela é exatamente igual à que é usada no islamismo. Não é interessante? Eu fico imaginando quem fez a outra surgir. Obviamente, quem veio primeiro faz surgir quem veio depois, e não quem veio depois faz surgir quem veio primeiro. Não está certo? Então, no catolicismo, nós encontramos uma meia-lua, uma lua em forma de foice com as divindades dentro. E nós descobrimos que Maria se torna a substituta de Jesus como mediatriz de todas as graças. O único mediador do cristianismo é substituído por Maria. Aqui, neste mosteiro católico, Cristo coloca a cruz de espinhos na cabeça de Maria e ela tem os buracos de prego na mão. E sempre representam a Maria saindo de uma caverna. Os antigos deuses sempre saíam de cavernas. Loyola, o jesuíta, recebeu toda a sua informação numa caverna. E é interessante que Maomé também recebeu toda a sua informação em uma caverna. Isso é paganismo. Isso nada tem que ver com o cristianismo. E nós vemos nos países islâmicos, esta daqui, há uma estrutura estranha aqui e uma estátua de Maria sobre ela. Maria teria feito uma aparição ali como uma pequena gazela. Mas antes de o rei a abater, a gazela se transformou em Maria, que lhe disse que construísse ali um mosteiro. E ele fez isso. Aqui está o mosteiro, bem no alto de uma colina. Agora, eu sempre fico interessado quando encontro um mosteiro no alto de uma colina, porque as colinas elevadas eram o lugar de adoração do paganismo. Era onde faziam os sacrifícios aos deuses pagãos. É interessante que todas as catedrais do mundo foram construídas em locais pagãos. Até mesmo o Vaticano. O Vaticano foi construído num lugar pagão de adoração. Nada mudou. Então, quando eu cheguei até este lugar, no Oriente Médio, então eu comecei a procurar pelos lugares antigos de adoração e eu estava certo. Aqui, por exemplo, estão os 3 arcos. Isso significa que havia sacrifícios antigos aos deuses pagãos aqui. E é interessante que Maria está sempre numa caverna. Em Fátima, ela está numa caverna. Em Lourdes, ela está numa caverna. E o Papa faz visitas a essas cavernas. E ele adora nessas cavernas. Assim como Osíris representava o sol no folclore egípcio, Ísis representava a lua. Mas a verdade é que Osíris representa o macho, os poderes ativos e generadores da natureza, enquanto Ísis representava os poderes femininos passivos ou prolíficos. Então isso tudo é um tipo de adoração à natureza. E essas pessoas ficariam felizes na Gruta da Boêmia, adorando as árvores. A revelação templária identifica Ísis como a Madonna Negra.
A autoridade para fazer isso vem do antigo líder do priorado de Sião. O culto da Madonna Negra é central para o priorado de Sião. Para eles, pelo menos, não há dúvida alguma sobre o significado da Madonna Negra. Osíris, vejam vocês, era branco e preto. Ele era adorado como negro e adorado como branco. E Maria é adorada como uma Madonna negra e uma Madonna branca. Então nós temos todas essas nuances interessantes. Os hititas também usavam o símbolo da meia-lua e da divindade solar. E este símbolo é usado hoje nada mais, nada menos do que pelas Nações Unidas. Vamos fazer uma viagem até um país islâmico hoje. Aqui está uma catedral católica em Amman. E eu estou tirando uma foto dessa catedral católica dentro de uma mesquita. E eu estou dentro da mesquita tirando uma foto dessa catedral católica que fica bem em frente dela. É interessante como a Igreja Católica e o islamismo ficam lado a lado em todos os países islâmicos. Todas as vezes eu fico surpreso de ver a mesquita e a catedral, uma do lado da outra. Mas se você souber que por trás dos bastidores, essas duas religiões são a mesma coisa. Então, se eu observo esse simbolismo, do lado de fora da Catedral Católica, eu tenho o símbolo do Sol. É o símbolo da adoração ao Sol. E a cruz, é claro, também símbolo do Deus solar. E aqui está o símbolo do Sol. Eu atravesso a rua e eu vou até a grande mesquita de Abdullah, uma das melhores, construída pelo rei Abdullah. No portão você tem os símbolos do Sol. É o mesmo simbolismo, a mesma religião. E lá no alto aqui você tem o símbolo da meia-lua. O mesmo símbolo que a Igreja Católica tinha no relógio. Era um símbolo de Baal, ou Bel. Dentro da mesquita, claro, não há bancos, porque no islamismo você se ajoelha no chão, você se prostra ali. E se você observar essa cúpula gigantesca, você percebe os raios do sol. É um edifício magnífico. As roupas islâmicas... Você pode olhar para as velhas freiras católicas e vocês vão perceber que as roupas são idênticas. As freiras católicas usam a mesma roupa que as mulheres islâmicas usam, aquelas que pertencem à fé ortodoxa. Aqui está a grande mesquita de Damasco, fascinante. Dentro da mesquita, lá dentro há este altar. E aqui está um homem islamita orando neste altar. Para quem que ele está orando? Será que é para Alá? Não, ele está adorando uma relíquia dos mortos, porque esse é o altar de ninguém mais nem menos do que João Batista. Agora, se você sabe alguma coisa a respeito dos joanitas, e nós já falamos deles, se você escuta o nome João, você pensa no joanismo e você pensa nas sociedades secretas. Tudo isso misturado nos bastidores. Eles alegam que aqui está a cabeça de João Batista. Então, neste altar islâmico, em Damasco, é a mesquita mais velha e mais ilustre do mundo. Aliás, naquele país. E eles dizem que ali está a cabeça de João Batista, mas felizmente a Igreja Católica tem uma igreja que diz que tem o braço de João Batista. Eu fico dizendo que eles deviam se combinar para formar o corpo de João Batista de novo. Por trás dos bastidores, tudo é a mesma coisa. Dentro da mesquita, as mulheres, elas não são muito importantes. Elas ficam relegadas aos lados, os homens ficam no centro. Estão orando ali com uma espécie de terço, e no catolicismo você também usa o terço. Você usa o rosário. O islamismo é uma religião muito solene. Alguns dos sons dessa grande mesquita Que outra grande religião tem um sacerdócio exclusivo dos homens? A Igreja Católica Romana. Tudo é o mesmo. E aqui você tem a mesma posição no mundo islâmico. O olho que tudo vê do islamismo
Esta é uma estrutura muito proeminente que é usada em todo o islamismo. E você não vai encontrar um único táxi sequer num país muçulmano que não tenha um olho que tudo vê, usado como proteção. E é claro que também é usado no catolicismo. Ele está no dólar americano e em todos esses lugares interessantes. Aqui está o olho de Hathor, o olho de Osíris. Aqui ele está num templo egípcio, num púlpito da Igreja Católica, outro numa catedral católica. O autor maçônico Carl Clary escreve: este é um dos mais antigos e mais difundidos símbolos que representam a Deus. Nós o encontramos no Egito, na Índia. O olho aberto do Egito representava Osíris. Na Índia, Shiva é representado por um olho. E a enciclopédia da maçonaria diz que o olho que tudo vê é um importante símbolo do Ser Supremo, tomado emprestado pela maçonaria da antiguidade. No mesmo princípio, os egípcios representavam Osíris. Então, o islamismo usa este símbolo e o catolicismo usa este símbolo. Só estou fazendo algumas comparações. Para os antigos egípcios, o olho direito simbolizava o sol e o olho esquerdo a lua. Vejam aí de novo os dois aspectos da divindade solar. E Bailey, então, menciona que o olho de Deus é Shiva, ou Siva, o destruidor. Lembre-se que Shiva é o deus hindu equivalente a Osíris. Shiva é também sinônimo de Satanás. Será que é possível que as duas religiões, no seu ciclo interior, adoram o mesmo Lúcifer, mas que a massa externa não saiba nada sobre isso? Mas quem é Baal? De acordo com a enciclopédia da maçonaria, quando os israelitas faziam uma de suas apostasias periódicas para a idolatria, Baal parece ter sido um dos seus ídolos favoritos. Em Tiro, Baal era o sol e Astarote a lua. Então nós temos toda a evidência que eles sabiam bem o que estavam fazendo. Não há nenhuma contradição aqui, pois Sete é o demônio egípcio e Shiva é o deus hindu da destruição. Os dois nomes, Sete e Shiva, são listados na Bíblia satânica como outro nome de Satanás. E Helena Petrovna Blavatsky afirma: agora temos que lembrar que Siva, Shiva, o Baal palestino, Moloque e Saturno são idênticos. Será possível que essas duas religiões tenham o mesmo mestre por trás dos bastidores e que as massas estão sendo enganadas? Assim como acontece no catolicismo, são ótimas pessoas, mas são mantidas na ignorância. E a sinceridade dos muçulmanos, ainda que enganados, desviados, porque fazem parte das massas, catecúmenos. Helena Petrovna Blavatsky liga Sete a Satanás, Hermes, o deus da sabedoria, também chamado Tote, Tate, Sete e Satã. E no Antigo Egito, Sete era adorado com rituais obscenos e homossexuais. E eles construíram templos nos quais eles realizavam esses ritos homossexuais. Por exemplo, o templo de Luxor. Agora, eu tenho muitos slides do templo de Luxor. Eu fui lá e eu tirei muitas fotos naquele templo, mas eu não posso mostrar para vocês, porque são fotos bem safadas. Alguém aqui já foi até Luxor? Quando você chega a Luxor e vai para o muro, você descobre que o falo era muito importante. E as fotos não devem ser mostradas. Eu as tenho, mas eu não vou mostrar para vocês. Este é um antigo sítio pagão. O templo de Luxor é uma das grandes relíquias dos tempos antigos. Bem, aqui está a entrada. Oh, e o que é aquilo? Isso é uma mesquita. Onde que essa mesquita foi construída? Será que você quer dizer que a mesquita foi construída no templo de Luxor? Será isso possível? Então vamos dar uma olhada mais de perto. Sim, aí está ela. Ela está dentro do templo de Luxor. O que isso diz para você? Se você tivesse que construir uma igreja cristã hoje, será que você escolheria o antigo templo de Baal e construiria sua igreja dentro dele? Sim ou não? Não, claro que não. Agora, e se esta religião for a mesma que a religião antiga do velho culto a Lúcifer? Será que então você estaria disposto a fazer isso? Talvez, sim. Aí eles fizeram. Foi construída dentro do templo. Incrível. Sobre as ruínas. Agora vamos dar uma chegadinha no templo de Baal em outro país. No Líbano. Aí está ele. E deste lado, e este é um templo da mesma divindade, por falar nisso, o que é isso? É uma igreja católica romana.
no mesmo sítio uma igreja católica. Aqui está a cruz e ali está o templo de Baal. Por que construir no mesmo sítio? Bem, eles têm os mesmos rituais. O catolicismo faz, o Islã também faz. Será que há um objetivo com isso? Se nós visitarmos algumas das igrejas católicas mais famosas, este aqui é o santuário de onde Maria supostamente ascendeu aos céus. Trata-se da grande catedral de Jerusalém. No chão você tem o grande círculo solar com todos os signos do zodíaco. E vocês sabem que Deus proíbe isso. Deus proíbe. E aqui está o lugar onde se deitou Maria. Antes de ela subir, é claro, para o céu. Ela não ficou morta ali. No chão você tem alguns símbolos pagãos. Você tem todos esses símbolos interessantes de suporte à hóstia e pentagramas de cabeça para baixo, tudo símbolo de Lúcifer. E então, nesta pintura, uma estrela interessante. De fato, nada mais são do que dois quadrados, um dentro do outro. E é com frequência que as divindades pagãs eram assim representadas. Dois triângulos, um dentro do outro, ou como dois quadrados, um dentro do outro. E esses dois quadrados, um dentro do outro, são representações de Ísis e Osíris. Vejam que estão dentro de uma igreja católica dedicada a Maria. Também no chão daquela catedral católica romana, você tem um barco, você tem as ondas, você tem o Quirô, e você se lembra que o livro Morais e Dogma nos disse que trata-se de um símbolo de Osíris. Isso significa que é um símbolo masculino fálico, e o barco representa o útero. É uma representação muito safada, mas num ambiente agradável. Ninguém saberia o que isso de fato significa. Ninguém poderia imaginar que aquele é um símbolo obsceno, a menos que você leia o que os maçons dizem a respeito dele. Isso não é interessante? O barco com o seu mastro na meia-lua era também a mesma representação. Aqui está uma catedral católica romana, construída como um barco fenício. Agora, o que um barco fenício tem que ver com a Igreja Católica Romana? A menos que ele represente o útero. Vamos pedir a Albert Pike que explique isso para nós. Albert Pike escreve que Ísis e Osíris, os princípios ativo e passivo do universo, eram geralmente simbolizados pelas partes genitais do homem e da mulher. O lingam da Índia era a união de ambos, bem como o barco e o mastro, e o ponto dentro do círculo. Tudo expressando a mesma ideia filosófica da união das duas grandes causas da natureza. Blá, blá, blá. Bem, nós estamos no caminho certo. Nós estamos descobrindo essas coisas na Igreja Católica. Dentro deste Templo dos Cavaleiros, nós já estivemos aí antes, mas agora eu quero mostrar outra coisa. Lembram-se que da última vez eu mostrei a águia de duas cabeças? Mas agora eu quero mostrar para vocês o chão. Opa! O que é isto? Esta é uma estrela de 8 pontas. Agora, o que esta estrela representa? Bem, aqui está a estrela do Islã. Não é interessante? As duas estrelas são idênticas. As estrelas do Islã em formas diferentes. Então, nós descobrimos que há estrelas do Islã na Catedral Católica especialmente dedicada a Maria, e nós também a encontramos no mundo islâmico. Agora, como é que esta estrela foi criada? É simplesmente um quadrado dentro de outro quadrado. Aí está. Agora, se você quer a estrela de Davi, você pega um triângulo, coloque dentro de outro triângulo, e aí está. São símbolos sexuais, são símbolos ocultistas. Agora eu vou dizer para vocês a história interessante de um homem que disse que era um jesuíta, Alberto Rivera. E ele alega que o cardeal Bea, general jesuíta, lhe deu instruções pessoalmente sobre a origem do Islã. E de acordo com Rivera, a Igreja Católica começou o islamismo com o propósito de dominar os árabes e garantir a segurança de Jerusalém. Fascinante. Isto é altamente ridicularizado na literatura. Claro, nada assim pode ter acontecido. Deixe-me fazer uma digressão, uma especulação. Quem veio primeiro, o catolicismo ou o islamismo? O catolicismo chegou primeiro. E o catolicismo tinha um grande problema. A Igreja Bizantina, no início, estava do lado de Roma, não havia dificuldade. De fato, o imperador bizantino elevava o pontífice romano, considerando o corretor de todas as heresias do mundo. Então, sim, a Igreja Bizantina e a Romana eram a mesma igreja no início. Mas depois de 1000 anos houve uma separação.
entre a Igreja Ortodoxa e a Católica. O patriarca ortodoxo se recusou a aceitar a supremacia do bispo de Roma. Então houve guerra entre esses dois grupos. E essa guerra continuou até depois da Revolução Russa. Mas agora a Igreja Ortodoxa começa a dizer: nós nos desculpamos. Desculpe. Então isso foi resolvido. Mas nos primeiros séculos do domínio católico, qual foi o grande problema do catolicismo? Quem era o problema? Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, porque o cristianismo tinha se espalhado no Oriente Médio. Não seria bom se estes supostos cristãos de Roma pudessem conseguir uma organização que erradicasse o cristianismo, substituindo por uma outra forma da sua própria religião, fundando uma organização. E eles são bons nisso. Quem foi que os jesuítas criaram? A maçonaria, para fazer sua obra. E eles então banem a maçonaria para que, se alguma coisa acontecesse, eles podiam dizer: bem, não fomos nós, foi a maçonaria. Ou então eles põem a culpa nos judeus. Não somos nós que governamos o mundo, são os judeus. É o sionismo, mas de fato é o catolicismo. Agora, se o mundo ocultista quer obter o controle e o mundo ocultista controla Roma, por que não ficar tudo sob o controle do ocultismo? Não seria interessante? Eu só estou especulando. Eu não posso provar isso. Eu só estou dizendo o que Rivera disse, mas infelizmente ninguém deu crédito a ele. Então vamos olhar o que está acontecendo. Fátima é um lugar muito interessante, porque no passado o islamismo controlou a Espanha e Portugal. E aqui está o Papa em frente da estátua de Fátima. E vejam que aqui está o Templo de Fátima. O membro do Vaticano, Dr. Malaquias Martin, disse que, baseado numa mensagem de Maria numa visita pessoal, o Papa João Paulo acredita que chegará o dia quando o coração do islamismo, já afinado com as figuras de Cristo e da mãe de Cristo, Maria, receberá a iluminação. Iluminação, eu gosto dessas palavras. Elas têm um som agradável que ele precisa, uma segunda Fátima, na qual eles o reconhecerão como o vigário de Deus na terra. Então, quem precisa ser reconhecido como o vigário de Deus? O Papa deve ser reconhecido como o vigário de Deus. Então, com os companheiros de viagem, como a Igreja da Inglaterra, a Igreja Episcopal e outras semelhantes, o Papa poderá ser adorado como o Pai Santo e Infalível por mais da metade da população mundial. Eu gostaria de corrigi-lo. Toda a população mundial. Mas isso está além do que eu quero dizer. Agora, o islamismo primitivo, qual foi a área que ele ocupou? Esta área. Quem governava esta região? Quem a governava? Apenas o cristianismo. Antes da chegada do islamismo, aí estava o cristianismo. Mas então o islamismo passou a dominar essa região. E então, por volta de 750 depois de Cristo, o islamismo progrediu e tomou conta de toda essa região, inclusive da Espanha. Isto é fascinante. A Espanha e toda a região da Ásia Menor. Tudo controlado pelo Islã. Vocês sabiam quem governava a Espanha? Eram os visigodos. E os visigodos tinham um evangelho diferente do católico. Eles estavam mais alinhados com os ostrogodos, que de fato guardavam o sábado. Eram povos problemáticos que de alguma forma precisavam ser anulados, nem que fosse por um período de tempo. Eu estou especulando. 900 depois de Cristo. Ali vão eles para o norte da Espanha. Ali estavam os francos, que apoiavam muito o catolicismo. E vagarosamente o Islã começou a chegar. E toda essa região passou a ser controlada pelo Islã. 1100 depois de Cristo, eles já estão aqui no sul da Espanha. E vocês sabem que o sul da Espanha é mais independente do que o norte. Houve batalhas tremendas nessa região da Espanha. E então eles ganharam domínio sobre esta região. E em 1500 depois de Cristo, eles então saem da Espanha. E o Império Romano Ocidental se torna totalmente católico. Agora é católico. E Roma controla o mundo católico. E o Islã controla esta região. Aqui está a distribuição atual do islamismo. Há duas seitas, o Sunni e o Shia. E eles controlam áreas vastas. Uma área enorme. Mas inicialmente, onde os cristãos estavam, hoje você pode dizer que é tudo islamita. Há uma história interessante que se conta
que as penas vermelhas vêm do fato de que eles as mergulharam no sangue dos cristãos. Eu não quero especular. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu não quero ficar especulando. Mas é interessante.